corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma entrevista ao maior corredor pipoca do mundo, aquele corredor que é super fanático em ser corredor pipoca. E vamos falar com ele e vamos saber quais é que são os argumentos que ele tem para continuar a ser pipoca e vamos ver o que é que ele nos diz. Olá, então o que é que achas dos corredores pipoca? Os corredores pipoca. Eles são tipo a pimenta das corridas, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas uma coisa é certa, eles não passam despercebidos. É tipo um tempero extra na corrida, concorda? Não sou muito fã dos corredores pipoca, mas porquê é que tu és fã dos corredores pipoca? Os corredores pipoca são uma explosão de alegria. Eles trazem um toque de diversão e descontração para as corridas, com suas fantasias criativas e bom humor. É impossível não abrir um sorriso com eles por perto. Achas isso mesmo? Então, e achas bem haver corredores que não pagam e mesmo assim estão a usar a infraestrutura toda que foi criada para o evento? Essa é uma questão interessante. É verdade que os corredores pipoca podem gerar algum debate sobre o uso da infraestrutura do evento. Por um lado, é importante lembrar que as corridas são eventos abertos à comunidade, e a presença de corredores pipoca pode incentivar mais pessoas a se envolverem na atividade física. Além disso, muitos corredores pipoca participam de forma responsável, sem causar grandes transtornos. No entanto, é compreensível que os organizadores do evento queiram garantir que todos os participantes contribuam para os custos da infraestrutura. Talvez uma solução seja criar categorias de inscrição específicas para corredores pipoca, com taxas diferenciadas. O que você acha? Sim, por exemplo, haver uns que têm a t-shirt, outros que têm o kit, outros que não têm. Então, e se a prova fosse mais barata, tu já estarias disposta a pagar? Com certeza. Se a prova fosse mais acessível, eu pagaria sem pensar duas vezes. Afinal, todo mundo merece ter a chance de cruzar a linha de chegada, né? E aquele argumento, o que é que tu achas de dizer que a rua é livre, a rua é para todos e que, portanto, não podem fechar a rua só para os outros corredores e que, portanto, tens todo o direito a correr nessa estrada? O que é que achas desse argumento? Os corredores pipoca trazem um senso de comunidade e inclusão para as corridas. Eles mostram que o espírito da corrida vai além da competição, celebrando a alegria do movimento e a superação pessoal. É inspirador ver pessoas de todas as idades e habilidades participando juntas. Está bem, mas houve uns que não contribuíram para isso e estão a usufruir de uma infraestrutura que não é deles, ou que eles não contribuíram. O que é que achas? Achas isso bem? É verdade que alguns corredores pipoca podem não contribuir financeiramente para o evento, mas muitos deles participam de forma responsável, sem usar os recursos destinados aos inscritos. Além disso, a presença deles pode atrair mais público e gerar um clima de festa na corrida, o que é positivo para todos. Então, e não ficas triste pelo facto de estares a passar na reta da meta e não receberes medalha? É claro que não receber a medalha é uma pequena decepção, mas a verdadeira recompensa está na jornada. A energia contagiante da multidão, a superação dos próprios limites e a sensação de conquista ao cruzar a linha de chegada são muito mais valiosas do que qualquer medalha. Além disso, muitos corredores pipoca celebram essa conquista de outras maneiras, como tirando fotos divertidas e compartilhando a experiência com amigos e familiares. Então, e o que é que achas daquelas pessoas que pedem a amigos o dorsal e fazem fotocópias e metem nas t-shirts e usam o dorsal, pronto, que é uma fotocópia do original? Entendo a sua preocupação, mas vamos olhar pelo lado positivo. Essa atitude mostra o quanto as pessoas querem fazer parte da corrida. É uma forma de demonstrar o amor pelo esporte e a vontade de participar, mesmo sem ter se inscrito oficialmente. Além disso, essa energia extra pode contagiar os outros corredores e criar um clima ainda mais animado na prova. Achas mesmo isto? Epá, é que estamos a falar de provas que são muito caras e depois há uns corredores que andam lá no meio e que não estão preocupados com, até por questões de segurança, até pode haver provas em que tenham muitos milhares de corredores e pelo facto de haver corredores pipoca, nós sabemos que a estrutura tem uma determinada dimensão, tem um conjunto de polícias, um conjunto de seguranças, um conjunto de toda a infraestrutura que é preparada para um conjunto de corredores e de repente aparece lá o dobro dos corredores porque existem uns corredores pipoca. Achas que isso é defensável? É verdade que a segurança é uma questão importante, mas os corredores pipoca geralmente são experientes e conhecem os seus limites.
Além disso, muitos deles correm em grupos menores, o que ajuda a minimizar o impacto no fluxo da prova. A energia extra dos corredores pipoca pode até motivar os outros participantes a darem o seu melhor. Eu acho que não te vou conseguir convencer. Olha, o que é que gostarias de dizer aos corredores que pagam pela inscrição, estão a pagar para vocês, os corredores pipoca, usarem toda a estrutura da prova? Aos corredores inscritos, eu diria que a presença dos corredores pipoca não diminui a importância da participação de vocês. Cada corredor tem sua própria jornada e seus próprios objetivos. A energia e o entusiasmo dos corredores pipoca podem até ser um incentivo extra para todos. Muito obrigado e espero ver-te na próxima prova e espero que pagues essa prova. Agradeço o convite. E pode deixar que eu pago a inscrição, viu? Correr é uma delícia, mas é justo contribuir para a organização da festa. Até à próxima! Até à próxima. Por princípio, eu sou contra a existência de corredores pipoca. Eu acho que as organizações têm custos, têm necessidade também de ganhar dinheiro, é uma empresa, pronto, eles querem ganhar dinheiro, querem ter cada vez mais lucro, é normal, todos queremos ganhar mais dinheiro e eles também querem. Portanto, é normal que existam alguns corredores que tenham alguma dificuldade também em ter dinheiro para pagar as provas, porque as provas também estão cada vez mais caras e, portanto, acabo por entender os dois lados. Por um lado, existe uma organização, uma empresa que necessita de ganhar dinheiro, por outro lado, existem os corredores que cada vez pretendem participar em mais provas e elas estão cada vez mais caras e os kits estão cada vez às vezes piores. Pronto, e depois há aqui uma tendência de querermos não pagar. Mas por princípio eu sou contra esse tipo de corredores. Acho que a organização está lá, está a pagar os seus impostos, está a pagar à polícia, está a pagar aos fornecedores, está a pagar pelos kits, está a pagar tudo. Pronto, isso é caro, pronto, eu também gostava de ter, sei lá, uma casa maior, não tenho, porque não posso pagá-la e, portanto, se eu não posso participar em provas, não participo, vou a provas que sejam mais baratas, ou a provas gratuitas, ou não vou a provas e, portanto, acho que é isso que deve acontecer. No entanto, pronto, é assim, cada pessoa pensa da maneira que entende e, pronto, e todos estamos bem. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido divertido e que tenham visto quais é que são as duas abordagens que podem haver de um lado temos os corredores, do outro lado temos os organizadores e, portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha, ponham nos comentários qual é a vossa opinião sobre este tema e subscrevam o canal, caso ainda não tenham subscrito. Tá, até à próxima e bons treinos.